500 deputados, mais de 80 senadores. E eles estão lá eleitos democraticamente, o Centrão né? manda no Brasil. Essas figuras como Gilberto Kassab, Valdemar da Costa Neto, estarão embarcados em qualquer governo. Sim. Né? O MDB vai estar embarcado em qualquer governo. E aí o presidente não fica refém disso tudo? Fica, assim, a gente primeiro precisa fazer o diagnóstico, assim, se você tem um corpo que está doente, vamos diagnosticar a doença e depois vamos propor o remédio. A doença surge na Constituição de 88. A Constituição de 88 era parlamentarista e ela foi colocada como presidencialista no final. Então, o presidente é eleito, mas a eleição para o Congresso não é vinculada a ele. Portanto, você tem uma Câmara dos Deputados, que a maior parte dos deputados são do Centrão, o Senado, que é totalmente desproporcional, e ele nasceu para ser desproporcional, mas isso não está servindo de nada pra gente. A Acre ter 3 senadores e São Paulo ter 3 senadores é uma bizarrice. É um absurdo. E o Centrão, na prática, né, olhando nesses termos, ele se beneficia disso, porque o presidente está sempre refém dele. E aí ele consegue espaços de poder, ele consegue dinheiro, ele consegue emenda, ele está sempre com a faca no pescoço do presidente da República, e o presidente manda muito pouco. Uma característica do regime brasileiro é que o presidente não manda nada. O presidente é muito fraco. E ele está ficando cada vez mais fraco, que depois de um certo tempo, a partir dos anos 2010, surge o STF como outra força. E aí ele manda muito menos. Um presidente hoje... Eu não dá nem pra falar que o Lula fez um governo de esquerda e o Bolsonaro de direita. Não, ambos fizeram um governo de centro. Governos mitigados. Eles só têm um discurso pra claque deles lá, que é meio... Mas radical. Você acha ruim isso, um governo de centro? Acho ruim no governo de centro, porque o centro, nesse sentido, é um centro que não ataca de maneira radical. Fica em cima do muro em situações... Exato. Então ele nunca passa uma reforma econômica realmente ousada. Passou agora, por exemplo, uma reforma na área de segurança pública. Tiraram a redução da maioridade penal da reforma. Por que tiraram? Por que tem que ter essas mitigações? Tudo tem que ser mitigado no Brasil. Quando você vai fazer uma reforma previdenciária, vem cheio de mitigações. Então, a gente via sempre aquele país que, quando vai fazer vira um aluno que vamos fazer uma prova, tira 5. A gente nunca tira 8 na prova, 9. A gente sempre tira 4, 5, 3, 4, 5. Porque nunca dá para fazer algo verdadeiramente intenso. E por que não dá? Porque o Poder Executivo não manda. Quando não, reformas são reformadas. Que sabotava. Lógico, sabotava. A reforma trabalhista tinha um aspecto lá da... Meu Deus do céu, o termo que eu quero me referir é quando... O acordado passar por cima do... Não, quando o funcionário processava a empresa e pedia um valor absurdo, sucumbência. Ah, sim, a questão da sucumbência. Derrubaram. Foi um avanço extraordinário. Reformaram a reforma. Sim, derrubaram a sucumbência. Que era justamente a parte mais importante da reforma, que acabou com a indústria da indenização trabalhista. Que é um dos grandes absurdos brasileiros. O Brasil é o pior país do mundo nisso. Pois bem, esse é o grande problema. O Brasil, a gente nunca anda. E por isso a gente ficou para trás. Se você não consegue andar em alta velocidade e fazer o que precisa ser feito em alta velocidade, você fica para trás. Pois bem, a gente tem que alterar o sistema de incentivos. Esse é o diagnóstico que eu faço. O sistema de incentivos da política brasileira precisa ser alterado. E é isso que eu, num governo nosso, farei. O Brasil precisa de 3 grandes reformas, e essas são as 3 reformas que a gente precisa conduzir. A primeira, a destruição do aparato de insegurança que existe no Brasil. Uma guerra ao crime organizado e uma alteração nas leis penais e nas leis de processo penal. E eu quero ser eleito para inicialmente tocar isso. Esse é o tema inicial, esse será o tema da minha campanha. Portanto, minha pré-campanha hoje e depois a minha campanha serão sobre um plebiscito. Votou no número 14, lá na urna, você quer uma guerra contra o crime. Votou no 22, votou no 13, você não quer. E tá tudo bem, é a democracia. Tá? Agora, é plebiscitário. Eu vou oferecer uma guerra ao crime. 2, nós temos que ter uma reforma fiscal, um ajuste fiscal colossal no Brasil. As contas públicas estão indo agora em rota de colisão. O Brasil vai quebrar em 2028. Todo mundo sabe, a rota está subindo, sim, 88% de dívida, depois 95%, e o juro já está em 15%. Os Estados Unidos têm dívida alta. Os avisos têm sido dados há bastante aos montes. Você vai pegar do Marcos Lisboa aos consultores da Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo fica fingindo que não está acontecendo nada. Essa é a segunda parte, é uma reforma fiscal. E a terceira parte é a reforma do sistema de incentivos. Eu vou te dar um exemplo. Como é que o Kassab é tão poderoso? Ele elege muitos deputados. O deputado dá fundo partidário, fundo eleitoral, emenda, e a emenda é direcionada para os prefeitos que o Kassab tem espalhado pelo Brasil. Pois bem, a gente tem que mudar esse sistema de incentivo. E onde tem que estar o sistema de incentivo? O prefeito na cidade determina o fundo partidário e o fundo eleitoral. E como ele determina? Se ele atinge indicadores de desempenho em áreas essenciais. Por exemplo, você tem uma cidade no Nordeste que tem 5% de cobertura de esgoto. Se ele entrega 15% de cobertura de esgoto, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele melhora o ranking Saeb de educação, ele ganha mais 3 pontos. Se a parte de segurança pública avança, mesmo não sendo a prerrogativa do prefeito, mas ele trabalha políticas que melhoram a segurança, avança. Essa pontuação redunda no fim do dia em fundo partidário e eleitoral para o partido político que ele faz parte.
E não o número de deputados que são eleitos. Porque hoje o sistema que nós temos faz com que a gente eleja deputado e a gente coloque dos tiriricas a esses caras que viram deputado federal, que é a bancada do like, que fica só gritando e xingando, porque esses caras trazem voto e o voto traz fundo partidário eleitoral. Aí eles chegam lá e o prefeito não serve para prefeitar, para administrar a cidade. O prefeito serve só para gerar voto para esses caras, para administrar a emenda que eles mandam, para administrar os contratos corruptos que eles têm com as prefeituras. Se a gente altera essa dinâmica e o dinheiro e o foco da política é o prefeito, os partidos, o próprio Kassab... Mais Brasil, menos Brasília. Com certeza. Mexer no pacto. Mexer nisso. Porque aí o dinheiro que vai para a prefeitura é para executar esses serviços públicos e melhora as prefeituras, e um dos critérios tem que ser, inclusive, aumento da atividade econômica no município. Até porque... Acaba falou... também a coisa de passar chapéu. Que óbvio. Vivem fazendo. E que eles gostam. E aumenta a qualidade também, né? Porque muita gente, às vezes, ocupa o cargo e não entende nada. Exato. Porque você não precisa eleger um cara bom. Hoje, o que é um prefeito num município pequeno de 20 mil habitantes, sei lá, em Tocantins? Ele é um administrador de emenda do deputado dele e administrador de contratos de lixo, contratos de saneamento, etc., que ele leva essa é a real. E ele não liga, e aí ele, no final, o que ele faz para ganhar a eleição? Ele compra o voto. Eu tô falando de Tocantins, mas assim, com certeza tem compra de voto também em Limeira, tem compra de voto em Vinhedo, tem compra de voto no Brasil inteiro. Agora, nos lugares mais pobres, ela é mais intensa. Isto é a base do Centrão. E esse sistema de incentivos... Sua contundência não tem gerado processos para você? Sim. Você provavelmente está desagradando muita gente. Sim, mas eu preciso falar isso. Porque eu seria louco de não falar isso. Loucura é não falar o óbvio. Então, o que eu estou propondo é um negócio tão simples. Se a gente altera esse sistema de incentivo, o foco dos partidos passa a ser eleger prefeitos bons. E qual é a base disso? A ideia é critérios objetivos de avaliação, que são determinados, vamos supor, pode ter uma auditoria externa, mais o IBGE, o IPE, a gente pode chamar instituições, inclusive de Estado, para estabelecer quais são esses critérios. E esses critérios, no fim do dia, não são avaliados pelo eleitor. E sabe por quê? Porque eleitor no Brasil você compra. E o eleitor não sabe avaliar se tem mais ou menos esgoto na cidade dele. O eleitor, então, ele tem que ser condicionado a desempenhos que ele mesmo não sabe. Então a gente tem que entender que a democracia no Brasil, em alguma medida, foi falha. A democracia brasileira pegou pessoas muito humildes, pessoas muito pobres que não tinham o que comer e deu o direito de votar, e essas pessoas trocaram esse direito por um saco de arroz, por um saco de cimento, por telhado na casa dele. Trocam. Mas, pelo amor de Deus, aumentou isso. Não é que estava diminuindo. Agora que voltou o orçamento secreto, são 50 bilhões, esse ano vão ser 65 bilhões em emendas. Essa emenda é desviada. E aí essa emenda desviada vira caixa 2, e esse caixa 2 vira compra de voto. Então a gente tem um gigantesco sistema de compra de consciência no Brasil. E as pessoas falam, isso é o Bolsa Família. Não, não é o Bolsa Família, isso é outra coisa, tem nada a ver com isso. Eu tô falando do que alimenta as eleições. Se a gente não resolve isso, falar que a gente vive numa democracia é uma mentira. É uma mentira, a gente não vive numa democracia, a gente vive em outra coisa. Isso aí é outra coisa. Não tem nome ainda, né? Não tem nome. Assim, é um regime inventado no Brasil, em que a gente finge que tem eleições e as pessoas estão comprando o voto uns dos outros ali. Mas, Renan, você tem uma medida polêmica. Você está falando dessa questão da relação dos prefeitos, as emendas, a sustentabilidade desses municípios. Mas você propõe a fusão dos municípios e, inclusive, que eles deixem de existir se eles não se sustentarem? Sim. É polêmico também. Sim. Fale sobre isso. Algumas pessoas chegaram a confundir. Eu estava dando uma entrevista no interior do Ceará. Você vai passar um trator na minha cidade? Eu falei, não. Eu vou fundir institucionalmente a cidade com outras. Então, você tem, por exemplo, 5 cidades de 2, 3, 4 mil habitantes perto uma da outra, vamos fazer uma só. Tem que ter uma unidade administrativa com, no máximo, 9 vereadores e com, no máximo, um prefeito. Quando você, às vezes, tem 10 cidades que não dá uma cidade de verdade. E nenhuma delas é autossuficiente em termos de arrecadação. Então, elas não são cidades. Elas são uma ficção em que uma família administra aquelas pessoas, dão uma graninha para as pessoas, administram as pessoas mais pobres colocando elas na prefeitura e ficam vivendo de dinheiro do governo federal. Aí você vai somar, 10 cidades. No mínimo, você tem que ter 9 vereadores. São 90 vereadores. São 10 prefeitos. São 10 secretarias de saúde, aí empregando 10 amigos do prefeito. O que você vai salvar de dinheiro público aí são dezenas de bilhões. E aí você racionaliza isso, porque eu faço isso e ainda temos que colocar uma política de metas na gestão pública. E o cara vai ter que cumprir meta. Se o prefeito cumpriu a meta, o partido dele ganha dinheiro e ele está qualificado a receber emenda. Se ele não cumpriu a meta, ele perde os direitos políticos por 8 anos e não pode concorrer à eleição naquele município. Simples. Simples. Simples e direto. Esse é um modelo que a gente tem que alterar para alterar toda a dinâmica da democracia brasileira. Aí as coisas começam a andar em outra direção. Porque hoje, todo incentivo para um político no Brasil é ter um monte de prefeito vagabundo trabalhando para ele, a população não liga, a população está meio que
largada as traças, especialmente nos lugares mais pobres, e eles vivem de sugar dinheiro do governo federal. O problema é que o dinheiro não é do governo federal, o dinheiro é das pessoas. Então, um entregador de comida, um motorista de Uber, tá ralando o dia inteiro. Você citou teu filho, um menino trabalhador, tá trabalhando já, tá ralando para sustentar um prefeito que ele nunca viu na vida dele e que não tá entregando nada para a população local. Essa dinâmica, que é uma dinâmica de exploração, tem que acabar. Renan, eu vejo aqui pelo chat que você fala para um público esperançoso com relação ao que você apresenta de novo, desesperançado do Brasil, né? Porque o MBL, depois de todo o movimento que foi feito, do Vem Pra Rua, do movimento de milhões de pessoas nas ruas, de um ex-presidente preso, de uma presidenta empichada, eu imagino que nenhum daqueles manifestantes, na época eu vou chamar de manifestantes brasileiros, patriotas, sei lá que nome a gente dá, mas imaginava que menos de 10 anos depois o Lula seria presidente uma vez mais. Sim, ninguém imaginava. Nem no pior pesadelo de qualquer uma daquelas pessoas que vestiu o verde e amarelo, ou que não vestiu, mas que foi à rua, que protestou, né, passou pela cabeça que, olha, estamos aqui em 2014 e vamos fazer um avanço no tempo, né, uma projeção temporal para daqui a menos de 10 anos, e o presidente será novamente o Lula. Né? E uma das figuras que representavam essa esperança para um povo desesperançado, o Bolsonaro, ele é que estaria preso em 2026. Então, o Brasil, já diria aquele, não é para amadores, né? Não é para principiantes. As coisas acontecem aqui numa velocidade e de uma forma que talvez em nenhum outro lugar do planeta, né? Tudo que a gente vivencia. E eu percebo também que, além de representar essas pessoas cheias de esperança numa mudança efetiva, mas desesperançadas do Brasil, você também representa gente muito jovem. Ao que você atribui isso? As pessoas mais novas, elas querem soluções mais rápidas. E tem várias razões disso. Jovens, em geral, são mais ansiosos. Isso aqui também deixou os jovens mais ansiosos. E isso aqui também tem uma funcionalidade. Todos os aplicativos buscam ser econômico nos movimentos. Então, se você quiser comprar um produto, hoje você aperta 2 botões aqui lá, você comprou. É tudo muito rápido. O Insta hoje só vai dar Renan, né? O algoritmo só vai levar para Renan Santos hoje. Aliás, muito obrigado pela audiência no YouTube. Se você está nos ouvindo pelo rádio, no aplicativo, venha para o YouTube, educadora.tv, youtube.com/Educadora Limeira. O Renan Santos está aqui conosco, a entrevista é ao vivo. O material vai continuar, nós vamos fazer cortes também. Venha acompanhar, se não tudo das ideias do Renan, pelo menos uma boa parte das ideias do Renan, que eu espero até outubro volte a Limeira e volte a falar com Voltarei. Tanto que essa viagem nem era a viagem oficial nossa. Eu falei, vou ficar uma semana em São Paulo, capital. Não, vou rodar o interior. Então a gente, assim, tirou do nada. Assim, vamos fazer uma turnê aqui seguir a Anhanguera, a Bandeirantes, que é uma rota que eu gosto. E depois eu vou retornar. Provavelmente vou retornar ali para junho, julho. Mas só retornando, essas pessoas mais novas estão muito ansiosas, elas querem soluções rápidas para a vida delas. Elas não conseguem entender por que demora tanto para punir bandido. Por que demora tanto para você conseguir diminuir os impostos? Por que demora tanto para que o Brasil seja um país mais ou menos decente? Por que para fazer uma estrada... Eu vou dar um exemplo. Se você trabalha com agro na região de Londrina, no norte do Paraná, por que demora tanto? Na verdade, até hoje não tem uma estrada que liga uma das maiores produções de soja do Brasil até o porto de Paranaguá. Não tem. São décadas sem fazer a estrada. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Se você mora em Blumenau, tem uma estrada que tem que ligar a região de Blumenau até o porto. Mesma coisa, nunca termina. O Brasil parece uma coisa que aquelas minisséries que nunca terminam. Você fala, pô, eu quero fazer rápido. Então os jovens estão ansiosos. E a gente não está no enrolation. A gente está falando, não, meu plano é esse. Obra da Copa do Mundo de 14, que não ficou pronta até hoje. Lá em São Paulo, no Morumbi, não terminou até agora. Assim, o Brasil é um país que não se realiza. A maior frustração do Brasil é que as coisas não andam. E quando anda errado. Então, os mais jovens estão com uma ansiedade. E essa ansiedade não é sobre, não, eu sou de direita, cristão, conservador, patriótico, ou não, eu sou comunista. Tipo, só vai e faz. Só vai e faz alguma coisa. Então, a galera que está conosco é uma galera do só vai e faz. Por isso que o nome é missão. É muito menos sobre uma identificação, não. Olha só, o Renan é um cara... Não, o Renan tá dando meios da gente fazer. Vamos pegar essa energia e vamos fazer alguma coisa. E é por isso que você pega a pesquisa Atlas, quando você faz a quebra por idade, eu apareço com a geração Z, o público de 16 a 24 lá, com 22%. E quando você faz a ponderação por homem, o homem jovem, que a gente é mais forte no homem jovem, eu vou para 32%. Ou seja, eu estou em primeiro no homem jovem. E no
sem nenhum recorte, você já aparece em alguns levantamentos com quase 4%. Isso, na Atlas especial. Vai sair Datafolha, vamos ver quanto vai aparecer no Datafolha. E é muito alvissareiro, porque eu sou pré-candidato à presidência há 3 meses. Eu já estou tecnicamente empatado com governadores sedimentados, com Zema, Ratinho e Caiado. E estou consistentemente em todas as pesquisas à frente do Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul. Já de segundo mandato, né? Sim. E é uma figura... Não, foi um bom governador. Né? E foi um bom governador. Tem as suas falhas, eu tenho discordâncias ideológicas com ele. Ele, inegavelmente, foi um governador muito bom na resolução das contas públicas do Rio Grande do Sul. Eu também vou ter elogios pro Caiado aqui, vou ter elogios pro Ratinho ali. Mas o fato eu me assustei. Então temos algo, assim, a gente está construindo algo com muito pouco dinheiro. Eu, em termos de redes sociais, no MBL, o movimento do qual faço parte, eu sou pequeno quando eu comparo com outras lideranças. O Kim é muito maior do que eu, o Guto é muito maior do que eu, o Jota, quando eu te vi pela primeira vez nas redes sociais, Renan, você tinha 400 mil seguidores. Hoje você já passou de 600. 635. Então você está crescendo também fortemente nas redes sociais. Mas ainda é muito pouco. Ainda eu preciso chegar nas eleições com mais de 2 milhões. O Bolsonaro tem 27 milhões, se não me engano. Lula perto de 20 milhões. Eu estou bem pequeno ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu não dependo só do meu Instagram, das minhas próprias redes sociais. Existem muitas pessoas produzindo cortes do que eu falo ao redor do Brasil. Então, é uma máquina de pessoas orgânica. Sim.